Fed Funds, FONC, você já deve ter trombado com algumas dessas siglas por aí. Nessa escola de investidores, eu vou te explicar o que tudo isso significa. Ativa o sininho e se inscreve aqui no canal, porque na Rico você aprende tudo sobre o mundo das finanças. A gente começa a nossa aula falando do Federal Reserve, ou Fed para os íntimos. O Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, que assim como os outros, tem a função de guiar a política monetária do país e promover a estabilidade e a segurança do sistema financeiro. Na parte da política monetária, essa função é exercida com base no regime de metas de inflação, assim como a gente tem aqui no Brasil desde a década de 90. Hoje, o objetivo do Fed é manter a inflação norte-americana próxima de 2% no acumulado em 12 meses. Mas afinal, o que é essa tal de política monetária? Calma, não é tão assustador quanto parece. Vem comigo! Política monetária é o nome dado para o trabalho feito por bancos centrais para promover a estabilidade financeira e o controle da inflação numa economia. Essa gestão dos preços pelo Banco Central é feita por meio de um conjunto de medidas, sendo a principal delas o controle da taxa básica de juros. No Brasil, a gente chama essa taxa básica de juros de Selic, e nos Estados Unidos são os Federal Funds, mais conhecidos como Fed Funds. E como que o Fed determina se a taxa de juros sobe ou desce? É só pensar na meta de inflação. Quando a inflação está abaixo do desejado, o Banco Central tende a reduzir os juros, porque isso barateia o crédito, incentiva o consumo e aquece a economia. Mas se, por outro lado, a inflação está acima do esperado, o Banco Central tende a elevar os juros e aí o efeito é totalmente o oposto. Ele está desaquecendo a atividade para reduzir a pressão sobre os preços de bens e serviços na economia. Lembrando que o objetivo é manter o ritmo de preços subindo na economia numa média de 2% ao ano, isso lá nos Estados Unidos, né? Nem mais, nem menos. Mas não é só olhando para a inflação que os banqueiros centrais decidem o que fazer com os juros. Eles precisam acompanhar também dados de atividade econômica, emprego e outras métricas econômicas para entender como é que está a economia no geral e como que tudo isso vai impactar os preços. E assim, como que tudo isso vai impactar o comportamento dos preços de bens e serviços, ou seja, da inflação. Ah, e diferente do Brasil, que a taxa Selic é única, nos Estados Unidos é um intervalo. Então, por exemplo, no dia 3 de agosto de 2023, a meta da taxa básica de juros norte-americana era um intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano, enquanto a brasileira estava em 13,25% ao ano. Se você estiver aí no futuro me vendo, talvez esses números que eu falei das taxas de juros tenham mudado. Me conta aqui nos comentários quanto que tá a Selic e os Fed Funds no seu tempo. Mas beleza, voltando pro Fed. E esse tal de FONC? No Brasil, a gente tem o Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ele é formado pelo presidente do Banco Central e por todos os diretores do Banco Central. Essa galera se reúne a cada 45 dias para decidir a taxa Selic e outros assuntos de política monetária. Lá nos Estados Unidos é bem parecido. Lá, o Comitê de Política Monetária é o FONC, e ele é composto por 19 membros, sendo 7 governadores do Fed e os presidentes dos 12 bancos centrais regionais. Mas calma, quem são esses? Esses bancos centrais regionais, eles funcionam como o banco dos bancos, só que por região. E eles fazem parte, então, do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. As reuniões do FONC, elas rolam geralmente a cada 6 semanas. E no final, vão ser divulgadas as decisões e perspectivas em relação à política monetária, inclusive sobre a taxa básica de juros, os Fed Funds, se ela foi mantida, se ela foi elevada ou reduzida. Beleza, já entendi tudo. Mas o que tá rolando agora e o que vai acontecer com os juros nos Estados Unidos? Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos vem enfrentando uma crise inflacionária, assim como a maior parte do mundo.
Essa crise de alta de preços foi resultado de um monte de coisa junto. Primeiro, a pandemia prejudicou bastante as cadeias de produção global, restringindo a oferta de insumos básicos e produtos. Lembra que faltava de chip de carro até algodão para almofada e o preço dos alimentos disparou? Além disso, para proteger os mais vulneráveis da economia, o governo americano implementou uma série de benefícios que acabaram dando uma impulsionada no poder aquisitivo da população, o que aumentou a demanda por bens e serviços e adicionou pressão sobre os preços. E aí, finalmente, veio, infelizmente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que colocou mais lenha na fogueira inflacionária, jogando os preços de petróleo, gás e alimentos que são produzidos lá nessa região ainda mais para cima. Tudo isso combinado fez com que os preços passassem a subir muito. Só para se ter uma ideia, a inflação acumulada em 12 meses lá na maior economia do mundo chegou a 9,1% no ano passado, o nível mais alto em mais de 40 anos. Para responder então a essa alta de preços muito forte, o Fed começou a subir os juros lá em março de 2022 e desde então ele adotou uma conduta bem agressiva, subindo os Fed Funds de 0,25% ao ano, onde eles estavam lá em março de 2022, para 5,5% ao ano em 11 reuniões do FONC. Mas acontece que mesmo com os juros bem altos, a economia americana continua bem aquecida, com o mercado de trabalho bem forte. Lembra que quanto mais fácil de encontrar emprego, maior o poder de barganha dos empregados para negociar salários mais altos e assim pressionar a inflação. Então, a inflação continua acima da meta de 2%. Então pera, quer dizer que essa tal de política do Fed não tá adiantando nada? Também não. Primeiro, porque os efeitos das mudanças nos juros, tanto para cima ou para baixo, eles demoram para ser sentidos no dia a dia das pessoas e na economia como um todo. Nos Estados Unidos, isso está por volta de 1 a 2 anos, ou seja, a gente ainda está sentindo isso. Segundo, porque dá para perceber que a economia americana tá sim perdendo força, mesmo que gradualmente. E a tendência é que isso se intensifique ao longo dos próximos meses. É um remédio amargo que os Estados Unidos, nesse momento, precisam tomar para reequilibrar a economia e garantir a estabilidade dos preços no longo prazo. Mas e para frente, o que vai acontecer? A gente acredita que assim que a inflação começar a sinalizar que tá mais perto aí, tá bem próxima de 2%, o Fed deve começar a reduzir os juros, mas isso só lá para 2024. Mas vale destacar que a gente não vê essa queda de juros levando os Fed Funds aí para patamares próximos a 0%, que é onde eles estavam nos últimos 10 anos. Porque isso ia significar que os juros iam estar estimulando a economia, o que não parece ser a necessidade nesse momento, não é mesmo? Então tá bom, agora que você entendeu tudo, o que você pode fazer? Ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, aqui pela Rico. Então, já acessa riconect.rico.com.vc, que lá você aprende e se informa com conteúdo gratuito, idealizado pelos melhores profissionais. Aproveita também e já abre a sua conta com a gente. A partir daí, é só começar a viver infinitamente. A gente se vê na próxima aula.